Vamos conhecer os destaques de hoje. Rua interditada há 2 anos para obras de requalificação no Quimbango deixa automobilistas e população preocupados. Angola ratificou o acordo sobre a conservação e gestão da biodiversidade marinha nas áreas além das nossas fronteiras. Rebeldes do M23 tomaram a cidade de Saqué, perto de Goma. O desporto comunitário, desenvolvimento, massificação é a proposta da reportagem da semana. Hoje é o Dia Internacional da Educação. 449 anos da cidade de Luanda começam a ser celebrados. O aniversário é já amanhã. É sexta-feira, 24 de janeiro. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. O corpo diplomático acreditado em Angola apresentou hoje cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República e à Primeira-Dama no Palácio Presidencial da Cidade Alta. A acompanhar este momento esteve o Alberto Capitão e é para a Cidade Alta que vamos estender o nosso sinal ao encontro do Capitão. Boa noite. Quais são os detalhes? Viva, muito boa noite, Kina Santos, e a quem nos acompanha. Esta cerimónia de cumprimentos de Ano Novo dirigida ao Presidente da República, João Lourenço, e também à Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, pelo corpo diplomático e organizações internacionais com sede em Angola, continua a decorrer depois daquele momento, digamos que formal, com a apresentação dos cumprimentos e também com o brinde que simboliza a entrada no novo ano por parte deste exercício diplomático. Está agora um momento de interação entre o Presidente da República e os diversos diplomatas que aqui estão, com quem também já tivemos a oportunidade de falar. Todos realçam a necessidade e também a intenção de reforçar a cooperação com Angola nos mais variados domínios. Todos os diplomatas com quem também falamos reiteram este compromisso de apoiar Angola no desenvolvimento da sua economia. Portugal fala mesmo na necessidade de também apoiar Angola nesta celebração dos 50 anos de independência, fazendo, digamos que, um evento idêntico daquele que aconteceu no ano passado, a quando das festividades do 25 de abril. Aqui no Palácio da Cidade Alta, o Presidente da República recebeu do corpo diplomático acreditado em Angola cumprimentos de Ano Novo, e destes também realçaram a vontade de cooperar com Angola, elogiaram a postura de Angola e do seu Presidente na pacificação do continente, mas particularmente na zona austral de África. Falaram do conflito que envolve a República Democrática do Congo e o Ruanda, tendo estes diplomatas reiterado ou encorajado, no caso, o Presidente João Lourenço a continuar os seus esforços para pôr fim a este conflito. Por sua vez, o Presidente João Lourenço, durante a sua intervenção, agradeceu as palavras de encorajamento, tendo realçado também que Angola está disposta a manter a cooperação com os vários países com representação diplomática no nosso país. Vamos ouvir. Ao nos debruçarmos sobre as ações empreendidas pelo Estado angolano ao longo do ano 2024, consideramos que os resultados alcançados permitem-nos encarar o ano 2025 com um certo grau de confiança e com a determinação em continuarmos a trabalhar arduamente para que os nossos objetivos se possam tornar realidade. Temos a firme ambição de colocar a República de Angola na rota do desenvolvimento, cooperando com os países e instituições que Vossas Excelências representam, com os quais temos procurado manter encontros aos mais variados níveis, incluindo ao nível de chefes de Estado e de Governo. Nesses encontros, procuramos abordar estratégias e programas de cooperação e, ao mesmo tempo, sensibilizar os empreendedores dos vossos países no sentido de procurarem o mercado angolano, aproveitando o seu enorme potencial de recursos e de condições de vária ordem para realizar negócios com e
em Angola. Com a melhoria do ambiente de negócios no nosso país, é cada vez mais crescente o número de investidores estrangeiros que têm aplicado em Angola os seus recursos financeiros, técnicos, tecnológicos e outros, com o objetivo de os capitalizar, criando assim importantes ativos na economia angolana. Sabemos todos que os resultados destas iniciativas levam algum tempo a produzir o seu impacto sobre o cotidiano das pessoas, mas estamos no caminho certo e os benefícios do intercâmbio que existe entre Angola e os seus parceiros internacionais começarão a fazer-se sentir paulatinamente e de forma segura. As palavras do Presidente da República, João Lourenço, onde aproveitou também para convidar os diplomatas para que estes sirvam de porta-vozes de Angola, no sentido de convidarem os investidores a virem para o nosso país e aproveitar as oportunidades que aqui existem para os mais diversos setores. Neste mesmo discurso, o Presidente da República falou dos conflitos no continente africano, tendo realçado que vai continuar a fazer parte da agenda de Angola e agora, com a presidência da União Africana, o nosso país vai reforçar as suas ações para pacificar o continente, com realce para a região dos Grandes Lagos. Vamos ouvir uma vez mais o Presidente João Lourenço. Angola continuará fiel à sua tradição de promover o diálogo interativo e inclusivo, reservando ao continente africano uma atenção especial. Com base nesta consciência, induzida pela experiência e animado pela confiança que a União Africana depositou em nós, o Executivo angolano continuará a colocar toda a sua experiência ao serviço da paz em África e prosseguirá com todas as diligências possíveis para encontrar soluções viáveis aos conflitos que têm minado o desenvolvimento econômico do nosso continente, como aquele que opõe a República Democrática do Congo ao Ruanda, de maneira a pôr um fim definitivo aos ciclos recorrentes de instabilidade e violência que assolam aquela região. Embora estejamos a viver um momento de algum impasse nas discussões para se chegar a um acordo sobre o fim definitivo do conflito no leste da RDC, mantemos a esperança de que, apesar dos últimos desenvolvimentos negativos à volta de Goma, conseguiremos ultrapassar as diferenças que ainda persistem e que acabará por se selar a paz definitiva entre a RDC e o Ruanda, encerrando assim mais um capítulo da história convulsiva da África. Temos esta mesma preocupação com o Sudão, onde os graves acontecimentos que aí ocorrem obrigam-nos a adotar uma postura de solidariedade mais atuante e eficiente para com os cidadãos desse país que enfrentam uma situação humanitária altamente preocupante, níveis alarmantes de destruição de infraestruturas e um risco severo de insegurança alimentar. A região do Sahel, que atravessa um momento de retrocesso em termos de direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e de respeito das instituições do Estado democraticamente eleitas, por força dos golpes de Estado e do terrorismo, constitui também motivo de grande preocupação e requer de todos nós um esforço coletivo para se debelarem os males que prevalecem, para que se regresse à ordem constitucional, à paz e segurança das comunidades e dos cidadãos. Uma vez mais aqui as palavras do Presidente da República, João Lourenço, nesta cerimónia de cumprimentos de Ano Novo, que recebeu dos diplomatas acreditados em Angola, este corpo diplomático acreditado em Angola, que tem por esta altura como decano o embaixador extraordinário e plenipotenciário do Gabão em Angola, Guy Nazet,
que fez uma intervenção onde reiterou também a vontade dos países que já trabalham com Angola em reforçar esta cooperação, elogiou o presidente João Lourenço e manifestou total disponibilidade destes países a apoiar a Angola na sua presidência na União Africana, presidência essa que deve começar no próximo mês de fevereiro durante a cimeira de chefes de Estado e de Governo que vai decorrer em Addis Abeba, a capital da Etiópia, entre os dias 12 e 16 de fevereiro. Primeiro, um momento de encontros dos ministros das Relações Exteriores e, na sequência, então, a cimeira dos chefes de Estado e de Governo. Aqui também falou-se da questão que tem que ver com os conflitos no mundo. O embaixador da Rússia, Tararov, falou conosco e disse que a Rússia está disposta a acabar com o conflito, faltando apenas vontade da outra parte. Daí que reitera que o retorno de Donald Trump à presidência norte-americana poderá facilitar este processo, já que Donald Trump, durante a sua campanha, prometeu diversas vezes acabar com este conflito. São alguns dos temas que dominam este encontro que acontece aqui no Palácio da Cidade Alta, onde o chefe de Estado angolano e a primeira-dama receberam cumprimentos do corpo diplomático e representantes de organizações internacionais com representações aqui em Angola. Nós vamos continuar a seguir este evento e nos próximos espaços de informação da Rede Girassol levar outras incidências desta cerimónia. Muito boa noite. Boa noite, Alberto Capitão, e obrigado por estas informações. A administração da Engombota vai reforçar as ações de prevenção da cólera na localidade da Boa Vista e em toda a extensão do município. O anúncio foi feito hoje pela administradora local no fim de uma jornada de campo realizada nesta sexta-feira. A jornada teve início logo nas primeiras horas do dia, com a deslocação ao Gabinete Econômico Integrado do município, sito no Quinaxis. Na sequência, Milka Kakesse passou pelo Gabinete de Educação, Energia e Águas e pelo Gabinete da Saúde. O trabalho de campo incluiu a constatação de algumas obras que visam imprimir melhor mobilidade no interior do município. Todavia, o ponto alto da jornada de campo da administradora municipal Milka Kakesse foi a escutação aos moradores da Boa Vista. Os munícipes manifestaram preocupações relacionadas com o saneamento básico e o fornecimento de água potável. Temos aqui nessa rua o único chafariz que não atende às demandas da população que aqui mora nessas montanhas. E conforme você vê, temos muitas valas maltratadas. E pediríamos à nova administradora, em curso, para que ajudasse-nos a organizar as valas. Não temos escola de ensino médio cá na Boa Vista. É preciso a criança, quando aprova de nona classe, é preciso mesmo procurar. Só daqui até... Aqui na Coreia a água está 24/24, mas lá no Prenda não. No Prenda está muita falha e a água está saindo com muito lixo. Depois de escutar os munícipes, Milka Kakesse fez a entrega de produtos de higiene, tendo em vista as medidas de prevenção da cólera. Na ocasião, a administradora anunciou o reforço das ações de combate ao surto. Com empenho e dedicação de todos, vamos resolvê-lo. A nível do município de Luanda e por orientação do Ministério da Saúde aos governos provinciais e, consequentemente, o GPL está a trabalhar conosco nisso. Criamos a nossa Comissão Municipal de Combate à Cólera, onde fazem parte não só os quadros da saúde a nível do município, mas também a representação da Comissão de Moradores em todos os bairros, onde abordamos as questões e damos tarefas que estão a decorrer, também com as associações ambientais e não só do nosso município. Uma dessas questões também é o que nós fizemos agora, que é a entrega de material de higiene. Portanto, com o foco do desemprego, as famílias muitas vezes não têm como comprar a lixívia e o sabão. Então vamos procurar abranger todos aqueles que precisam para pelo menos fazer essa higiene básica. Contamos com 3 casos, graças a Deus fora de perigo, já receberam alta. Isto é uma sorte, muito bem, mas vamos continuar a trabalhar porque infelizmente nem todo mundo teve o mesmo privilégio de estar vivo. Milka Kakesse falou de outras questões que preocupam os munícipes, que passam pela criminalidade, serviços sociais e outros. Especificamente na Boa Vista, escutamos os nossos munícipes. Uma questão que preocupou-nos bastante, certamente, é o desemprego da juventude nesta zona. Vamos trabalhar com as grandes infraestruturas aqui presentes para nos ajudarem a dar uma solução. A formação também é
é primordial. Precisamos de identificar espaços para a construção dos centros de formação aqui para Ngombota. Temos também com um parceiro, vamos edificar aqui um centro de saúde, já está alinhavado, portanto basta finalizar alguns detalhes de legalidade. Portanto, vamos trabalhar. Temos muitos temas a resolver no nosso município de Ngombota. Vocês sabem que Ngombota é a nossa sede, é a sede da nossa capital, logo as suas complexidades merecem uma atenção com bastante celeridade. O município de Ngombota compreende o centro da cidade de Luanda. Há mais de 2 anos que a via do Baquita, na zona do Quimbango, no município de Quilamba-Quiaxi, está interditada para obras. A estrada é importante na ligação que dá acesso a Viana e a outros pontos de Luanda. Moradores e automobilistas reclamam da demora na conclusão das obras. Quando chove, a via fica intransitável. Baquita-Cosse é uma estrada na zona do Quimbango que foi interditada para obras de requalificação há pouco mais de 2 anos. A via é uma alternativa para os automobilistas que queiram dirigir-se ao município de Viana, como diz Rodrigo Afonso. Tem muito constrangimento. Para chegar à Madeira, por exemplo, à Vila de Viana, muitas vezes temos que utilizar só a via ou a estrada de catete, onde com esta via nós poderíamos ter a alternativa. E, de facto, tem mesmo muito constrangimento na via. Segundo os automobilistas, a via está interditada desde 2018 e aconselham as autoridades mais rapidez na execução da obra. Olha, pelo que eu me lembro, antes do 2018. Já estava, não vou falar danificado na totalidade, mas as pessoas passavam já com muita dificuldade antes do 2018. De facto, arranjem, não é? Arranjar para ser duradoura, não é? E pronto, para ver se facilita a vida de todo mundo, por exemplo, que sai daqui e que vai para o outro lado de Luanda. Manuel Sardinha é morador da zona há mais de 30 anos. Está preocupado com o abandono da obra neste tempo de chuvas, porque a zona fica intransitável até para os peões. Essa é a estrada do Baquita-Cosse, aqui na zona do Quimbango. Uma via que dá acesso à Vila de Viana está interditada há mais de 2 anos. E quando chove, cria vários constrangimentos aos munícipes. Esta situação vem obstaculizando a população e não só como os automobilistas, a transição ou a circulação nesta via. Esta via sai daqui do Quimbango e vai até a Suave. A Suave, portanto, e vai até a Viana, e para não dizer mesmo que com esta via podemos ir até o aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. Isto quando chove aqui é uma lástima. Isto fica tudo intransitável, as pessoas não conseguem passar, teremos que dar uma volta bastante grande para poder efetivamente ir para outro lado e vice-versa. A estrada que servia de tráfego de viaturas de um lado para o outro é agora mercado a céu aberto com muito acumulado de lixo, o que pode provocar várias doenças como a cólera, entre outras. Esta via era a via de táxi, ele liga ao Quimbango, liga a Baquita, então os motoristas já não conseguem carregar aqui, já não conseguem passar aqui, os estabelecimentos que estão aqui já não conseguem fazer os seus carregamentos e descarregamentos de frente dos seus trabalhos, tem que dar a volta, isto é na rua Dubai, e está a dar mesmo muito trabalho. Segundo a administração do Quilamba-Quiaxi, a obra está a cargo do Instituto Nacional de Estradas de Angola, INEA. 2 cidadãos nacionais, funcionários da AGT, foram detidos hoje, apresentados pelo Serviço de Investigação Criminal, acusados de vários crimes e de ter defraudado o Estado em mais de 7 mil milhões de kwanzas, provenientes da arrecadação de receitas.
A detenção aconteceu no dia 21 do mês em curso e trata-se do chefe de Departamento de Arrecadação de Receitas e do técnico de base de dados, os dois trabalhadores da Administração Geral Tributária. De acordo com o porta-voz do SIC Geral, Manuel Alaiua, fruto de uma operação conjunta entre vários órgãos, entre eles o SIC, o SINSE, a PGR e a própria AGT, depois de uma denúncia, procederam à detenção dos acusados por crimes de peculato, a associação criminosa, acesso ilegítimo aos sistemas de informação, entre outros crimes. Estamos a falar também de, digamos assim, de sabotagem informática, porquanto criaram um caminho fraudulento, ou seja, um caminho clandestino, para acessar de forma abusiva aos chamados reembolsos do IVA e também uma outra ação fraudulenta que é da redução de multas, tanto do ponto de vista fraudulento. O SIC informou ainda que os cidadãos em causa terão defraudado ao Estado angolano em mais de 7 mil milhões de kwanzas. Estamos a falar em perto de 1.500 operações que foram realizadas com estes atos fraudulentos, e estes cidadãos aproveitaram-se da sua condição de administradores do sistema e de forma privilegiada criaram então este mecanismo fraudulento de acessar de forma ilegítima a estas autorizações e que permitiram naturalmente defraudar o Estado angolano. Das nossas ações em curso e mediante os mandatos de revista, busca e apreensão, fez buscas nas residências destes funcionários e foi possível apreender um montante de $301.950 norte-americanos e também 66 milhões de kwanzas e também ainda 4.860 randes sul-africanos. Foi também possível apreender viaturas top de gama e aqui dizer que num dos envolvidos foram apreendidas 2 viaturas de marca Suzuki Expresso e estas viaturas estão em nome da esposa de um destes, que, tanto mediante o trabalho verificado, esta cidadã não trabalha, portanto é desempregada e tem as viaturas em seu nome, ou seja, é a titular destes bens e não conseguiu provar, portanto, a forma de aquisição destes bens. Manuel Alaiua disse ainda que diligências estão a ser feitas para encontrar outros envolvidos. E aqui também é importante emitir um alerta para todos os contribuintes, portanto, aqueles que querem ver regularizada a sua situação em sede de impostos, devem sempre optar pelos mecanismos legais e não recorrer a métodos fraudulentos. Por quê? Porque em sede daquilo que é o nosso diálogo com a AGT, estes mecanismos ou essas operações realizadas estão registradas no sistema e aqueles contribuintes que forem visados deverão cumprir com a regularização dos seus impostos. Os funcionários da AGT foram detidos no dia 21 e apresentados hoje pelo SIC. Os comerciantes de bebidas alcoólicas em locais próximos a instituições públicas, cemitérios e também igrejas mostram-se descontentes com a medida que impede a venda e o consumo e temem uma baixa de rendimento nos seus negócios. Enquanto o Executivo ainda não apertou o controle da venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais e instituições públicas como cemitérios, escolas e igrejas, entre outras, os comerciantes aproveitam lucrar. Porém, a grande preocupação dos comerciantes concentra-se em como manter o negócio a pouca procura, tão logo se vem a verificar a venda a 300 metros dos locais proibidos por lei. Sem nós vender a cerveja ou sem nós vender aqui no cemitério, também vamos ficar mal. Nós dependemos do cemitério. Se é um cemitério, nós não temos nada que fazer. É muito distante. Muito distante. Não sei se os clientes vão chegar a 60 metros. É um pouco distante. 300 até muito distante. E nós assim ficamos prejudicadas, Nós precisamos de dinheiro para a escola, alimento e precisamos de muita coisa. Então, aqui nós estamos muito próximos. Tem um quintal aí.
né? Se desse para nós ficar no quintal, nós iremos ficar no quintal, mas agora 300 metros é muito distante. E quem também não está de acordo com a proposta de alteração da lei recentemente aprovada é o gestor hoteleiro Laureano, que tem o seu estabelecimento no Benfica há anos, muito antes de existir o cemitério naquela zona. O espaço existe antes do cemitério, antes mesmo da rua do cemitério. A lógica, eu sou contra a lei que o governo fazer, porque isso investimento foi de $1 milhão que eu fazer aqui para ajudar primeiro a população do bairro bem-vindo. Não é só a população vem no cemitério. Nós aqui tem jovem do bairro também aqui provoca evento, tudo isso no nível do bairro. Isso é desenvolvimento do bairro primeiro. Agora, cemitério vem depois. Como é que o governo está fazendo uma lei, diz que é proibido de vender cerveja a 300 metros do cemitério. Laureano teme ainda a perda dos postos de trabalho dos cerca de 24 trabalhadores que veem o seu ganha-pão no seu estabelecimento comercial. Agora, eu tenho 24 trabalhadores, vai ficar desemprego. Eu não posso concordar com o governo, porque o dono do terreno é população, é povo. O cemitério, amanhã, depois de amanhã, vai ficar fechado, vai ficar cheio. Agora, o investimento aqui no bairro não pode fazer, o caso do cemitério, porque o cemitério não é definitivo. O cemitério da Camama está fechado, da Viana está fechado, o único cemitério nesse momento é o cemitério da Benfica. E amanhã, depois da manhã, o cemitério da Benfica também vai ficar fechado. Significa que depois de fechar o cemitério da Benfica, vai abrir uma nova lei? Isso não existe. O jovem Domingos, que tem o seu bar ao lado de uma escola há 5 anos, aplaude a iniciativa, porém lamenta os prejuízos. A cidade é muito boa porque vai reduzir também muitos dos jovens que têm consumido álcool, principalmente em frente às escolas, os hospitais e outras instituições que têm bares a menos de 300 metros. Então a iniciativa é boa, só que também vai prejudicando nós como vendedores. É uma baixa para nós, porque nós também às vezes dependemos desse rendimento. Aqui todo dia enche de população. Imagina que para mim eu vendo mais de 300 grades de bebida por dia. Isso tudo fica como? Ratificação de acordo. Conservação e gestão da biodiversidade marinha. Em destaque. Desporto. Condições no berço tradicional de novos talentos. Sim, o sonho sempre é jogar nas competições mais avançadas ou profissionais. A prática do desporto é muito bom para tirar algum pessoal da delinquência e sabemos que desporto é saúde. Sonhos que ficam pela metade. Temos poucas quadras desportivas cá e esse é o único espaço que nós temos aqui no nosso arredor. Campos completamente mal mesmo. Em termos de piso, qualidade de tabelas. E os obstáculos para quem pensa no futuro. Tanta gente a querer jogar num só espaço, não conseguimos articular essa situação. Mas poderia sempre ser melhor se pudéssemos receber alguma ajuda. Nós pedimos de forma encarecida ao governo provincial que vejasse mais nesse ponto. Há muito talento aqui perto de nós, só não temos toda a visibilidade porque não temos muitos lugares para a gente poder jogar e os lugares são de forma escassa. A bola na comunidade. Reportagem da semana. Exclusivo Girassol Jornal. O Grupo Parlamentar da UNITA realizou nesta sexta-feira uma jornada de campo nos principais mercados de Luanda para sensibilizar e esclarecer a população sobre os riscos da cólera. O número de mortos por cólera no país cresce todos os dias. Até o momento, 35 pessoas morreram com a doença. Apesar destes números, ainda existem pessoas que desconhecem as causas e origem da patologia, como é o caso da jovem Nayara Rodrigues. Não sei o que é a cólera. Por outro lado, Susana Manuel e Adalberto Domingos, que conhecem os riscos da doença, têm sido cautelosos, pois cumprem com as medidas de prevenção.
Sabemos disso, por isso é que quando nós compramos aquele alimento que vamos a chegar em casa, lavar com água morna. É isso que nós que fizemos sempre. Estamos a se prevenir, estamos bem prevenidas. Somos mães, para isso as crianças brincam. Hoje já estamos aqui no mercado, não sei como é que elas estão a brincar em casa, então temos que manter o controle das nossas crianças. Estamos aqui na zona, eu resido aqui nessa zona do mercado da estalagem. E estamos aqui, o bairro está mesmo cheio de mosca, tanto lixo, então estamos a nos prevenir, a fazer lavagem das mãos com água e sabão. E estamos a alertar sempre as nossas crianças, sempre que estiverem aqui a vir deitar o lixo quando chegarem em casa, antes de pegar noutros artigos, primeiro lavar as mãos com água e sabão. Estamos a cumprir, por isso que até agora não temos nenhum caso aqui nessa nossa área. No município tem, mas aqui na nossa área não tem nenhum caso, porque nós os pais estamos a cuidar dos nossos filhos. Com vista a esclarecer a população sobre os riscos, origem e prevenção da cólera, uma delegação do grupo parlamentar da UNITA realizou uma jornada de campo no mercado da Senzala e da estalagem no município de Viana. Para sensibilizar as populações sobre os riscos da cólera. E o lema é: vale a pena prevenir do que remediar. Então, estamos a chamar a atenção às populações para prevenirem a cólera, porque ela é um mal que está aí na nossa sociedade e não queremos perder angolanos por conta desta pandemia. Pelo que é necessário que as populações tomem os cuidados necessários para preservarem as suas vidas. É uma jornada que todos os meses o grupo parlamentar faz, no entanto, esta fez-se de uma maneira particular, tendo em conta a situação que o país vive. O deputado Nelito Equique fez um balanço positivo da jornada. De forma muito sintética, foi uma jornada bastante produtiva, na medida em que tivemos uma recepção positiva das populações, com um incidente neste último mercado em que vimos os fiscais a agredirem as populações. Pensamos que é importante educar e não partir para o extremo. Os extremos não constroem, violência gera violência, pelo que apelamos às autoridades do governo provincial no sentido de melhor educarem e enquadrarem o nosso povo. Vale a pena prevenir do que remediar é o lema da jornada de campo do Grupo Parlamentar da UNITA para a Prevenção da Cólera. Desde que o surto foi identificado no início de janeiro deste ano, o Ministério da Saúde, com o apoio da Organização Mundial da Saúde, intensificou os esforços para conter a propagação da doença. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, dirigiu um encontro informal com antigos gestores do setor dos recursos minerais, petróleo e gás, no universo de aproximadamente 100 pessoas, entre as quais destacavam-se antigos ministros, diretores e presidentes do Conselho de Administração. Foi um encontro de gerações. Juntou profissionais séniores que contribuíram para o desenvolvimento do setor dos recursos minerais, petróleo e gás, entre os quais ex-ministros, secretários de Estado, diretores de departamento, entre outros. Albina Assis, ex-ministra dos Petróleos entre os anos 1999 e 2002, faz uma comparação do tempo em que dirigiu o setor e atualmente destaca desenvolvimento sustentável. Fiz o melhor que podia fazer neste setor, não foi um setor fácil. Nós recebemos o setor numa situação bastante difícil. Vocês não acreditam, quando eu fui ministro, o petróleo chegou a ser a $18 o barril. Sabem o que isso significa? Quando hoje o petróleo está a 70, 80 e já esteve até a 200. Mas nós conseguimos trabalhar, lutar, fizemos alterações, conseguimos construir a ponte que nos liga hoje à nova geração. O encontro visou também analisar e contribuir ideias para enfrentar os desafios que se registram no setor dos recursos que representam principais matérias-primas de Angola. É assim que caracterizou Francisco Queiroz, ex-ministro da Geologia e Minas. Eu penso que o trabalho do ministro Diamantino é, de facto, exemplar. Ele conseguiu juntar dois setores que não estavam juntos antes, e havia até alguns receios de que um dos setores, que era o geológico e mineiro, pudesse ficar secundarizado, mas não. Ele conseguiu, de facto, pôr o setor geológico e mineiro ao nível do setor do petróleo e gás. E isso foi muito bom para o setor geológico e mineiro. E, sobretudo, está a fazer coisas muito importantes, e eu refiro aqui o
capital humano. Apesar dos contextos diferentes, ainda assim há quem destacou que o setor registrou um desenvolvimento ímpar. Fizemos uma análise se de facto houve continuidade ou disrupção. Por aquilo que eu me apercebi, vi que de facto há continuidade. E foi com base nisso que de facto o setor criou as premissas básicas para atingir o desiderato que hoje tem. Julgava que nunca ia ser possível petróleo com as minas, petróleo com diamante. Houve uma altura em que nós quase que concorríamos. Hoje, sendo um setor único, me parece sinceramente o caminho para o desenvolvimento do país. Pode alavancar muito a nossa economia. O ministro Diamantino Azevedo reconhece que ainda há muito por se fazer, mas sublinha o contributo dos antigos profissionais. Temos muito que fazer ainda, mas o vosso contributo foi muito, muito importante para o que nós temos hoje. Nós estamos também a dar o nosso contributo, aliás, já viemos a dar algum para trás noutras funções, continuamos a dar nosso contributo para fazer com que outros que nos seguirão continuem a encontrar uma boa base. Gestores dos recursos minerais, petróleo e gás analisam desafios do setor no encontro de gerações. E a Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen de Sacramento Neto, procedeu nesta quarta-feira, na sede da ONU, em Nova Iorque, à assinatura do Acordo sobre a Conservação e Gestão da Biodiversidade Marinha nas áreas além da nossa jurisdição nacional. Com a assinatura do acordo, Angola torna-se assim o 107º Estado-membro das Nações Unidas a assinar. A cerimónia da assinatura do Acordo sobre a Conservação e Gestão da Biodiversidade Marinha nas áreas além da jurisdição nacional foi prestigiada pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António, e testemunhada pelo representante permanente da missão de Angola junto das Nações Unidas, embaixador Francisco José da Cruz, bem como altos funcionários da missão permanente e quadros do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos. Este acordo vai trazer-nos então, numa primeira fase, financiamentos estruturados para a investigação científica. A nossa esperança é que possamos, com os nossos cientistas, e aqui estou a falar do nosso Instituto de Investigação Científica, Pesqueira e Marinha, aqui estou a falar das universidades que temos em Angola, que nós possamos aceder a estes fundos e trazer conhecimento da zona de Oceano Atlântico que temos ao longo da nossa costa. O acordo visa estabelecer um quadro jurídico para a proteção da diversidade biológica marinha e promove a criação de áreas marinhas protegidas, bem como a realização de avaliações de impacto ambiental para atividades que possam afetar os ecossistemas marinhos. Angola, com a sua vasta costa e rica herança marítima, reconhece a necessidade urgente de adotar medidas eficazes para preservar a biodiversidade e os recursos marinhos. Este acordo vai trazer aos países, quando ratificado, a oportunidade de nós, numa primeira fase, aumentarmos o conhecimento sobre o mar profundo, fundamentalmente para lá das 200 milhas dos países, permitir que haja maior compreensão daquilo que há. Estamos a falar não só da biodiversidade, mas até da componente geológica e da partilha que futuramente poderá ser fruto de acordos depois bilaterais, mas de uma maneira geral os países em frente às suas áreas de jurisdição poderem ter uma palavra a dizer. A assinatura do acordo é um reflexo do esforço contínuo de Angola para participar ativamente da governança dos oceanos e contribuir para o desenvolvimento de políticas que promovam a conservação e uso sustentável dos recursos marinhos. Após a sua ratificação, espera-se que o acordo proporcione oportunidades para aumentar o conhecimento sobre o mar profundo no que concerne a biodiversidade e a componente geológica.
E o Ministro do Interior está preocupado com o funcionamento dos serviços de migração e estrangeiros que existem no país. O titular da pasta manifestou esta preocupação na visita de campo que fez a algumas instituições ligadas ao Ministério. Avaliar o nível de organização e funcionamento das instituições dos serviços de imigração e estrangeiros, bem como auscultar as dificuldades que se deparam os trabalhadores no exercício das suas missões, foram alguns dos objetivos da visita de campo efetuada pelo Ministro do Interior, Manuel Homem, nesta sexta-feira, às instituições afetas ao seu ministério. O Ministro do Interior visitou as instalações do Serviço de Imigração e Estrangeiros da Maianga, do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, a unidade aeroportuária e o Centro de Instalação Temporária, existente no país há mais de 10 anos. Durante a visita, o titular da pasta deixou várias recomendações aos responsáveis e manifestou preocupação com a eficiência no atendimento ao público. Nós estamos preocupados com o funcionamento do Serviço de Imigração Estrangeira e também estamos preocupados com os processos e os procedimentos que são desenvolvidos para que o Serviço de Imigração Estrangeira possam funcionar com maior eficiência no nosso país. Nós também viemos constatar as ações que estão a ser desenvolvidas para garantir que possamos melhorar cada vez mais os procedimentos de atendimento. Na ocasião, Manuel Homem destacou que existe um número elevado de passaportes emitidos que até agora não foram levantados. Temos muitos passaportes emitidos e que os cidadãos não vieram recolher os documentos já emitidos. Demos também instruções durante a nossa reunião para que fizéssemos um programa para massificar o conhecimento destes documentos que estão disponíveis e, em sede disso, podermos melhorar o atendimento e a devolução destes documentos. O ministro do Interior esclareceu também que os candidatos que frequentavam o curso de ingresso para o Serviço de Imigração e Estrangeiro e que viram o concurso ser interrompido vão conhecer os resultados da investigação até 15 de fevereiro. E até a primeira quinzena do mês de fevereiro serão divulgados os resultados e também, com a divulgação dos resultados, os cidadãos que se entenderem que foram injustiçados da avaliação podem ainda recorrer para a certificação do processo nos termos da lei. De realçar que a visita permitiu igualmente o encontro de trabalho e alinhamento com vista a modernizar e aprimorar os serviços administrativos, enquadrando-os às necessidades da população e às exigências de segurança e gestão de fluxos migratórios. Veja no próximo bloco, rebeldes do M23 tomaram a cidade de Saqué, perto de Goma. Veja também anúncio de que o Namibe vai ter um novo hospital em 2026. Voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Até já. Boa noite, bem-vindos de volta. As celebrações do Dia Internacional da Educação têm como tema a relação entre a inteligência artificial e a educação. O Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social juntou-se à rede de bibliotecas de Luanda para um workshop ligado às celebrações. A Biblioteca de Luanda acolheu o ato central do Dia Internacional da Educação, com workshop dirigidos a jovens estudantes. A tecnologia está no centro das celebrações. Educação é a metáfora primordial para o sucesso do indivíduo, quer social como também mental. Estamos numa era em que a tecnologia é basicamente o domínio de tudo. Tudo está baseado sobre a tecnologia. Tanto é que chama-se agora a era tecnológica. Nós, estudantes, quando temos oportunidades como essas de aprender coisas ligadas ao nosso ramo de estudo e não só, é super importante para o nosso desenvolvimento psicológico, desenvolvimento social e acadêmico. Hoje comemora-se o Dia da Educação e falamos um pouco sobre as TICs, né, no ramo da educação. A educação é aquilo que os estudantes aprendem nas escolas, né? Que é para assim, um desenvolvimento das suas vidas, digamos assim dizer. O que eu quero aprender mais é sobre cibersegurança, né? Visto que tem ocorrido vários ataques, principalmente nos WhatsApps, muitas pessoas têm perdido as suas contas, então há modos de prevenção, a isso vão ser de grande ajuda.
Educação é o processo de ensinar ou partilhar conhecimento com outras pessoas. Na primeira palestra que assisti, falou sobre alguns detalhes interessantes, como a cibersegurança, o DNA digital e a IA. Em um mundo cada vez mais digitalizado e globalizado, a tecnologia e a informação facilitam a comunicação. Na educação, facilitam a passagem de conteúdos. As tecnologias de informação e comunicação são importantes ferramentas usadas no mundo inteiro para facilitar a comunicação em diferentes setores. Na educação, as TICs não somente auxiliam na pesquisa dos estudantes e professores, como também facilitam a disseminação de conteúdos, o acesso e o tratamento da informação de forma inovadora e remota, ocupando um lugar central na educação à distância. O diretor-geral da TV Cabo enfatizou que a educação é um dos pilares fundamentais para a construção de um futuro mais igualitário e justo. Nós, como operador de telecomunicações, sentimos a obrigação de, junto destas entidades, como este exemplo, como esta Mediateca, de prestar os nossos serviços, nomeadamente no domínio da conectividade, no domínio da internet, de forma que a educação se torne cada vez mais inclusiva, mais digital e cada vez mais os nossos jovens tenham acesso a toda a informação. A representante do Ministério da Educação disse que este dia é também para refletirmos sobre o uso responsável das tecnologias. O apelo é o uso consciente e responsável da inteligência artificial, tirar maior proveito dela para o desenvolvimento humano, utilizar o poder da educação para despertar a sociedade para a necessidade de compreender os avanços tecnológicos, bem como para a necessidade de todos estarem conectados, de modo que ninguém fique para trás. Pois a inclusão digital implica o desenvolvimento de habilidades socioafetivas e é também inclusão social. O acesso à educação de qualidade ainda é um desafio em muitas partes do mundo. De acordo com a Unesco, milhões de crianças e jovens estão fora do sistema de ensino. E a adesão às leituras no processo educativo é uma questão que preocupa os encarregados de educação, os formadores e quem elabora os manuais. Há cada vez menos gosto e dedicação aos livros entre alunos e estudantes. E é sobre isso que vamos falar agora com o jornalista e escritor Joaquim Freitas. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kina Santos. Boa noite aos telespectadores da TV Girassol. Muito obrigado pelo convite. Por que é que se lê cada vez menos? Por falta de estímulos. É preciso estimular a leitura desde a nascença até ao último dia de vida. Porque ler é um hábito que deve ser criado pelos pais, pela escola e pela igreja. E a leitura dá-nos competência linguística, dá-nos criatividade, estimula o pensamento e até evita doenças, o Alzheimer e demência. Nós vimos na matéria que terminou há pouco tempo que a inclusão, e era uma das coisas que faziam menção, a inclusão digital era importante no processo de leitura também. Os livros eletrónicos também ajudam, já que os livros físicos não têm tanto interesse. Para crianças, defendo livros físicos. Para adultos, os dois processos. É preciso que o livro chegue ao leitor e tenho dito que em Angola há livros suficientes para todos, quer nas livrarias, quer na mediateca, quer nas bibliotecas. É preciso que haja interesse, sobretudo dos encarregados de educação, que devem comprar livros para os filhos, dos professores que devem sugerir livros. Um estudante deve, pelo menos, analisar um livro por mês para que possa, de facto, estar abalizado para criar mais, para estar a par da matéria e, assim, prosseguir a sua formação. Os custos dos manuais também têm sido apontados como motivo para esta não adesão em massa. Exatamente, mas é preciso entender que há custos de produção e as pessoas às vezes compram coisas mais fúteis do que os livros. O livro físico é um produto, é um objeto que pode perdurar
consigo durante 40, 50 anos. Eu tenho livros comigo que já os tenho há mais de 40 anos e os ensinamentos são atuais. Portanto, o que eu aconselho aos pais, aos professores, não olhem para o preço do livro. É importante ter o livro para a aquisição de conhecimentos. Espaços para ler também são necessários. Exatamente. E nós temos vários tipos de livros. Livros lúdicos, livros de autoajuda, livros em banda desenhada. Há leituras para todo tipo de público. É preciso só estar interessado e ser estimulado. Eu vou agradecer pela sua presença aqui. Obrigada. E esperamos contar consigo em breve. Muito obrigado e leiam. O M23 está a aproximar-se da cidade de Goma, capital da província do Kivu Sul. Nesta quinta-feira, o grupo armado conquistou a cidade de Sake, no leste da República Democrática do Congo, facto que instalou pânico na localidade. Sake, a região conquistada pelo M23, situa-se a 27 quilómetros de Goma, capital da província do Kivu do Sul, com cerca de 2 milhões de habitantes. A região em causa é uma das últimas na rota principal para a capital do Kivu do Sul, ainda sob controle das forças do governo congolês, de acordo com a agência Lusa. Entretanto, a Organização das Nações Unidas alerta que um ataque a Goma poderia ter impactos catastróficos em centenas de milhares de civis e expô-los a violações e abusos dos direitos humanos. As ações do M23 têm provocado diversas mortes, além de centenas de deslocados. Nesta sexta-feira, a ONU disse que o número de deslocados à força no leste da República Democrática do Congo superou as 400 mil pessoas nas primeiras 3 semanas deste ano. Segundo a ONU, o número inclui 178 mil deslocados em Minova, Kalehe e outras áreas da província do Kivu do Sul. O Hamas divulgou hoje a lista com os nomes de 4 reféns israelitas que serão libertas amanhã e entregues às autoridades de Israel. A entrega das reféns será feita no quadro do acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas e que está em vigor desde domingo último. Depois da entrega dos 4 reféns anunciados, segundo termos do acordo, as pessoas deslocadas no sul da faixa de Gaza começarão imediatamente a regressar ao norte. A primeira fase do acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns em Gaza entrou em vigor no domingo 19 de janeiro e até aqui resultou na libertação de 3 reféns israelitas em troca de 90 prisioneiros palestinianos. A primeira fase da trégua, que tem duração prevista de 6 semanas, deverá permitir a libertação de 3 reféns detidos em Gaza em troca de um número maior de prisioneiros palestinianos detidos por Israel. Um comitê formado pelo Egito e pelo Catar supervisionará a aplicação do acordo no terreno. O governo da Rússia disse que o presidente Vladimir Putin está pronto para conversar com seu homólogo norte-americano Donald Trump. A afirmação do Kremlin é feita depois de Trump ter afirmado que estava disposto ao encontro, tendo mesmo dito que em breve encontraria Vladimir Putin. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que estavam à espera de sinais dos Estados Unidos. Peskov garantiu que Trump afirmou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está disposto a negociar um acordo, que querem parar a guerra. Os dois presidentes garantiram que estão prontos para se reunir para negociar sobre a Ucrânia. Embora Trump tenha dito que Moscou destruir-se-ia se não aceitasse negociar, o porta-voz do governo russo disse que é difícil prever o futuro. E a chama do desporto comunitário e recreativo continua viva nas comunidades da cidade de Luanda. Entretanto, os praticantes clamam por mais espaços desportivos nos bairros. É o que vamos ver agora na reportagem da semana com a assinatura do António Matamba. Aos finais de semana em Luanda, o movimento em direção às quadras desportivas tem sido denominador comum em quase todas as zonas da nossa cidade capital. O futebol e o basquetebol continuam a ser as modalidades mais praticadas para a recreação, bem como manter a saúde em dia, com a queima de algumas calorias na sequência do sobe e desce com a bola. E não só. Nos pontos em que a nossa lente passou, confirmamos que as peladinhas matinais acontecem geralmente para a manutenção da saúde e a luta contra a delinquência nas comunidades. Os mais velhos, sobretudo do bairro, aproveitamos esse espaço que é para a prática do futebol, mas não é só aos domingos. Nós temos aqui 4 equipas de grupos, né? Ou equipas de meninos dos 10 aos 15, 16 anos que treinam
Quem estuda de manhã treina de tarde, quem estuda de tarde treina de manhã. Tem aqui 4 miúdos responsáveis por isso. A prática do desporto é muito bom para tirar algum pessoal da delinquência. Primeiro objetivo é mesmo esse. Segundo objetivo é recriar, e sabemos que desporto é saúde. Lutamos todos os dias para que conseguimos fazer isso, né? E sentimos que de alguma forma estamos a conseguir tirar algum pessoal da delinquência, das drogas. E esse é o maior objetivo que nós temos. A equipa cá joga o AC Milan e também joga a equipa do City. Há uma rivalidade, mas de facto uma rivalidade saudável aqui no nosso bairro. E estamos a jogar todos os domingos, tem estado sempre a ser assim. E de alguma forma acho que isso nos une mais e afugenta a delinquência no nosso seio. Vejamos que de alguma forma há certas pessoas que deviam estar no outro lado a fazer práticas que não são aceitáveis pela sociedade. E sendo assim, uma vez que tem uma pelota, toda a gente vão se reconciliando cá e vamos estar intercoligados e nos afugentamos de práticas más. No pelado ou no relevado, no Mosec ou na cidade, com o público ou sem público e até mesmo em corredores de escolas abandonadas, as comunidades movem-se em torno do desporto. O bairro Golfo, que é um dos celeiros do nosso desporto, não se duvida, interroga-se sim, é sobre até onde irá este estatuto com a perda de vários espaços que viram nascer muitos nomes do nosso desporto. O desporto comunitário é de facto uma realidade em vários pontos de Luanda em que passamos. No entanto, a falta de campos foi apontado como um dos principais problemas para o desenvolvimento desse desporto praticado nas comunidades. Por exemplo, estes rapazes praticam futebol nesta sala abandonada por conta da falta de um campo condigno. Graças a Deus, esse é um campo onde são grandes jogadores como Basto Kisanga, Jorge Sudala, Loloco Shishima. O Clube AC Milan quer tirar esse miudinho da delinquência, eles praticarem no futebol, porque o golfe é o sítio que deu mais jogadores no gira-bola. Hoje o gira-bola está a ser um gira-bola sem qualidade, porque perdemos grandes jogadores, perdemos os campos do bairro. Estamos a dizer que o campo da fábrica, o campo do Calemba 2, o campo do Quintalão, esse campo da Inana. Tem muitos clubes, hoje os clubes não estão a jogar aqui no nosso distrito do Golfo porque não há campo. Campos completamente mal mesmo. Em termos de piso, qualidade de tabelas. Quadra é um problema. Graças aqui à escola, tem sido generoso para nós. E nesse momento, nesses arredores, é o único campo em que tem perfeitas condições para a prática do basquetebol, conforme vocês vejam. É a única escola aqui nesse arredor que tem um campo como este. Os campos são essenciais porque o desporto comunitário não se faz sem campos. É importante que as administrações tenham essa capacidade de começar a pensar no desporto comunitário, porque também ajuda na diminuição da delinquência. Para muitos, o desporto comunitário já deixou de ser somente recreativo. Há, na atualidade, a vertente lucrativa por via dos campeonatos que acontecem na cidade capital. Já rende muito, principalmente num campeonato que é a Liga Regresso, né, que é a melhor competição da rua. Temos presidentes de equipas comunitárias que não ajudam com muito, mas ajudam com coisas sagradas. Acredito que depende muito do atleta. Temos atletas que gostam mais de contrato, tem outro que gosta de ganhar por jogo, né? Aí depende muito. Já dá para alguma coisa, já nos dá alguma coisa e nós vamos gerindo. Não, isso depende de cada atleta. Tem atleta que recebe por jogo e tem atleta que recebe por contrato. O desporto das comunidades não engloba só os atletas. Aquilo tem uma envolvência de atividades. Temos os atletas, obviamente, que são os que praticam futebol, mas também temos os relatadores, temos os jornalistas que pensam também em galgar, temos os músicos, temos as pessoas que vendem, temos os motoqueiros. É uma envolvência de atividades e pessoas que de facto fazem o desporto nas comunidades uma grande força. E nós, a Associação Provincial de Desporto nas Comunidades, o nosso grande objetivo é esse: unificar primeiro, porque aquilo não congrega só o futebol. Nós vamos atacar todas as modalidades que são praticadas na comunidade. Obviamente que o futebol é o futebol, mas o nosso grande objetivo é organizar e unificar. Sobre a falta de campos comunitários, o presidente da Associação Provincial do Desporto Comunitário de Luanda,
Nelson Pereira, reconheceu a dificuldade, bem como garantiu haver muitos espaços em Luanda que precisam somente de serem recuperados para devolvê-los aos praticantes. Pronto, nós quando tivemos o primeiro encontro com o Sr. Sensor, o Ministro da Juventude e do Desporto, apresentamos essas questões. Vamos trabalhar com as administrações municipais para identificarmos espaços que existam e aqueles que já alguma vez praticaram o desporto comunitário para podermos voltar a praticar de novo o desporto. Temos muitos campos na cidade de Luanda, só temos que saber organizar e voltar a dar aqueles espaços para a prática do desporto. O desporto feito nas comunidades, sobretudo o da vertente lucrativa, tem servido como tábua de salvação das más práticas de muitos jovens em Luanda. Para a semana a mais. Daqui a pouco, os 449 anos de Luanda, marcados num colóquio sobre literatura. Nós voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Boa noite outra vez, bem-vindos à última parte. 169 novos casos de cólera foram reportados nas últimas 24 horas. Dentre estes, 7 terminaram em morte, segundo o Ministério da Saúde. A província da Huila é a mais nova nesta contabilidade, com um caso importado de Luanda, o que leva para 6 o número de províncias a braços com o surto. Luanda continua a liderar as estatísticas com um total de 129 casos e 5 mortes. A província de Icoli Bengo conta com 28 casos e um morto, assim como o Bengo, mas neste caso com 12 diagnósticos positivos. O Ambo e o Huila têm um caso cada. No total de dados cumulativos, revelam 959 casos, com 42 mortes. E a província do Namibe vai contar com um hospital central até 2026. A garantia foi dada pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, no encerramento da sua visita de 72 horas à região. A nova unidade hospitalar será construída para enfrentar as dificuldades identificadas no sistema de saúde local. As declarações foram feitas durante a passagem pelo Hospital Materno Infantil de Moçambique, onde a vice-presidente da República, Esperança da Costa, procedeu à entrega das chaves de uma ambulância às mãos da diretora daquela unidade hospitalar. E essa ambulância vai ajudar no transporte das nossas crianças para fazer a hemodiálise, porque a nossa província ainda não tem, é do conhecimento geral, né? A província dista uma distância muito grande, mas com essa ambulância que tem mais vantagens, né? E mais rapidez, vamos conseguir transferir com mais comunidades. De acordo com a vice-presidente, a construção de um hospital central no Namibe surge para dar resposta às necessidades da população no que diz respeito ao acesso a serviços de saúde. Está programado o Namibe ter um novo hospital central e pensamos que várias das dificuldades aqui apresentadas poderão ser diluídas e resolvidas com o novo hospital. Esperança da Costa, que falava ao fim da sua jornada de trabalho àquela região sudoeste de Angola, salientou que o problema da seca continua a impactar negativamente a província e que por isso o governo vai recuperar 43 barragens para minimizar os efeitos da falta de água. Já está um projeto identificado cerca de recuperação de 43 barragens antigas, e que o Ministério das Finanças já está na posição de fazer o desembolso financeiro para uma intervenção nos próximos tempos. A expansão da rede escolar e a continuidade do programa Okulinonga foram apontados como prioridades no setor da educação. A vice-presidente também visitou as pinturas e gravuras rupestres de Chitundo Hulo, no município do Virei, e reafirmou a necessidade de preservar o local com ações que visam a sua classificação como patrimônio mundial. Muitas ações estão a ser desenvolvidas para, de facto, reduzir
o número de crianças fora do sistema de ensino. E uma delas, que está a ter sucesso, é mesmo o programa de educação integrada ao Culinonga. As pinturas do Chitandulo, a arte rupestre estão identificadas na lista como candidatos a Patrimônio Cultural Mundial da Unesco e certamente há um conjunto de ações que nós temos que iniciar brevemente para tornar adequado aquele patrimônio e para que possa ser efetivamente classificado. No quadro da sua jornada de trabalho, Esperança da Costa visitou 2 instituições de ensino, patrimónios culturais, dentre os quais o Cine Estúdio, onde procedeu ao lançamento da primeira pedra, tomou contacto com o andamento do projeto de criação de camelos em Caraculo, participou de iniciativas ambientais e, no culminar da visita, reuniu-se com membros do governo provincial do Namibe. Escrever Luanda foi o tema do colóquio que juntou na capital escritores, poetas e muitos leitores. O encontro aconteceu no âmbito das comemorações dos 449 anos da cidade de Luanda, que acontecem amanhã. Gilberto Gil, Luanda comemora neste sábado 449 anos de fundação. As comemorações do aniversário contam com uma série de eventos culturais, artísticos e sociais para destacar a importância histórica da cidade. Entre as atividades realizadas estão exposições, concertos, festas populares e outros eventos destinados a celebrar o património e as tradições da cidade. E a administração da Manhanga juntou-se às festividades através da literatura. Preferimos fazer um pouco diferente do que tem sido feito ao longo desses anos todos. Resolvemos trazer nas festividades da nossa cidade ações ligadas à cultura e, mais concretamente, à literatura. Tanto hoje estamos aqui a realizar um colóquio, Escrever a Cidade, onde convidamos alguns escritores e críticos literários para podermos discutir um bocado sobre a literatura e sobre aqueles que escreveram alguma coisa sobre a cidade de Luanda. Para este professor, 449 anos de Luanda significam transformação. A preocupação está na falta de capacidade de manter as construções que contam realmente o que foi Luanda. À medida que a cidade muda, os homens também vão mudando, é a poética da vida. Nos acomete quando viajamos para o exterior e olhamos para uma estrutura e nos dizem que é do século XIX. Eu gostaria que a nossa cidade também mantivesse, ou tivesse a capacidade de manter algumas construções antigas como fonte de preservação da nossa história. Helder Simbad disse ainda que escrever a cidade de Luanda vem da capacidade que cada escritor tem de contar a sua visão de Luanda. Escrever Luanda é a capacidade que cada escritor tem de assinalar a Luanda do seu tempo. Quando tu lês Oscar Ribas em Huanga, tu tens uma Luanda muito próxima do tempo dele, uma Luanda que também, da qual ele ouviu falar, que é completamente diferente da cidade de Luanda que os escritores vão descrevendo hoje. Isto nós encontramos em narrativas, em poemas. Na verdade, Luanda é uma cidade que inspira, por isso é que nós temos pessoas que vêm do exterior por via da literatura para conhecer Luanda, sobre a qual leram. Então é uma Luanda que é motivo de esteticidade para qualquer escritor. Domingas Monte ressaltou que Luanda é um património cultural e que podemos visitar a Luanda antiga por meio de textos. Através da memória nós conseguimos fazer uma comparação que esta Luanda dos anos 50 é um património cultural, é um património de memória, é uma cidade que já se foi em termos físicos, mas em termos representativos e simbólicos. Através da literatura nós ainda podemos conhecê-la, podemos revisitá-la em termos de memória através desses textos. Por
Por hoje é tudo. Amanhã, de certo que há mais, às 19h45. Tenham um excelente fim de semana ao lado dos seus. Fique bem. Boa noite.